Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender como trabalhar com as escalas anotativas. As escalas anotativas elas são escalas inteligentes que mudam de acordo com a escala que a gente está trabalhando no projeto. Para trabalhar com as escalas anotativas, nós temos duas possibilidades. Uma delas é a gente utilizar um texto existente já, e fazer desse texto um texto com escala anotativa, como aconteceu aqui, tá? E aí esse texto ele fica um pouco fora de padrão num primeiro momento, mas a gente vai ver como é que a gente faz para deixar ele da forma correta. Outra possibilidade que a gente tem é de criar um elemento novo já em escala anotativa. E agora eu vou criar uma cota em escala anotativa para a gente ver como isso funciona. Até aqui nós trabalhamos o tempo todo com escalas diferentes, né? Tamanhos de textos diferentes, tamanhos de cotas diferentes, tanto que aqui, quando a gente entra em Annotate, eu tenho aqui a DIN 10, DIN 100, DIN 25, então cada uma delas é uma dimensão diferente. O que acontece agora? Se eu quiser criar uma escala anotativa, eu posso entrar aqui na aba Dimension e me baseando em uma dessas cotas, que pode ser a DIN 100, por exemplo, eu crio uma nova, tá? Essa nova eu dou o nome de anotativa. Opa, anotativa. E continuo com ela aqui. Todas as dimensões dela, elas vão ficar anotativas a partir do momento em que eu clico aqui, ó, em Annotative, tá? Então, em vez de usar a escala 1, porque eu estou trabalhando em metro, eu vou utilizar a anotativa. Então, automaticamente ela vai mudar conforme o que eu for trabalhando, tá? A única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que a altura do meu texto aqui é a altura que vai ficar quando eu estiver no meu desenho. Então, se eu tenho uma altura de 2, eu tenho uma altura de 2 milímetros. Aqui, como está ponto 2, eu vou deixar 2, tá? Então, aqui também eu vou deixar, em vez de ponto 0,5, ponto 5 e aqui 1, tá? Então, esses ajustes só é que a gente tem que ver. Às vezes precisa fazer mais algum ajuste ainda. Nós vamos ver quando essa cota ficar pronta, quando a gente utilizar a cota, a gente consegue ver direitinho, tá? Dou OK e Close. Pronto. Agora eu posso começar a trabalhar com essa escala anotativa. Então, se eu cotar aqui qualquer elemento, por exemplo, eu quero cotar o meu forro, certo? Que eu estou trabalhando aqui com a planta de forro. Nessa escala anotativa, essa minha escala aqui, ela já vai servir tanto para a escala 1 para 50, como para a escala 1 para 10, 1 para 25, 1 para 100. Basta eu selecionar essas escalas nessa cota. Para conferir se essa minha escala está anotativa para as escalas que eu preciso clicar sobre ela, tá? E com o botão direito do mouse, eu escolho aqui embaixo Properties. Quando eu escolho Properties, ele me pergunta, essa dimensão Style, ela está anotativa, sim ou não? Então, eu coloco sim, se ela tiver como não, eu não vou perceber, sim. E para qual escala ela está anotativa? Então, eu quero para 1 para 50 e para 1 para 1, por exemplo. E eu quero adicionar mais uma aqui, eu quero adicionar que ela também está anotativa para 1 para 10. Ok, tá? Ok, ok. Então, essa minha escala, ela serve para a escala 1 para 1, 1 para 50 e 1 para 10. Agora, existe uma dica para que a gente consiga trabalhar corretamente com as escalas anotativas quando a gente trabalha em metro, tá? Podem perceber que aqui embaixo, na Annotation Scale, eu estou trabalhando com ela em 1 para 50. Por quê? Porque esse meu desenho aqui está na escala 1 para 50. Então, geralmente a gente trabalha sempre no 1 para 1.
E aí, quando as pessoas colocam as escalas anotativas, acontece isso aqui. Fica tudo grande, muito grande dentro do projeto. E o pessoal não sabe como fazer para que essa escala fique correta dentro do projeto. É porque a dica está aí. Sempre que eu trabalho na escala anotativa, eu tenho que estar trabalhando com a escala que eu vou trabalhar no meu projeto na plotagem final. Então, se aqui eu estou trabalhando com a escala 1:50, eu tenho que definir 1:50, tá? E para esse 1:50 ficar correto, ainda tem mais uma dica que a gente vai ver daqui a pouquinho. A dica é a seguinte: para a escala 1:50 estar correta, aliás, para qualquer escala estar correta, nós temos que entrar aqui, entrar em Custom. E quando a gente trabalha com a escala, a gente pode editar essa escala. As escalas, em geral, elas vêm, por exemplo, 1:20 aqui. Se eu clicar em Edit, ela vai estar 1:20. Quando a gente trabalha em metros, a gente está trabalhando com 1 metro no model e no layout a gente está trabalhando com 1000. Então, sempre que a gente trabalha com metro, a gente está trabalhando em 1:1000. Quando a gente trabalha com milímetro, a gente está trabalhando 1000:1000. Então, isso daqui serve para quem trabalha com milímetro, 1:20. Se a gente trabalha com metro, aqui tem que ser 1000:20. Todas as escalas têm que ser, né, nas unidades do papel, tem que ser 1000. E nas unidades de desenho, a escala que a gente quer. Por quê? Porque lá no layout é 1000 e aqui a gente está trabalhando no model com 1. Então, ok. Na 1:50 eu fiz a mesma coisa, ó, 1000:50. Na 1:10 eu fiz a mesma coisa, 1000:10. Tá? Então, essas minhas escalas já estão configuradas corretamente. Por isso que quando eu coloco aqui na 1:50, ela fica certa. Se eu colocar na 1:10, olha o que acontece. As minhas cotas ficam pequenas, os meus textos ficam pequenos. Por quê? Porque eu não estou trabalhando nesse desenho na 1:10. O desenho que está na 1:10 é esse daqui. E esse meu texto aqui, ó, ele também está na escala anotativa. Tanto que quando eu clico em cima dele, ele aparece a escala que eu estou usando, a escala 1:50 e a escala 1:1, que é uma escala grande. Por isso que eu tenho que escolher o correto. Se eu voltar para 1:50 aqui, ó, fica grande esse aqui e esse aqui fica correto. Agora que a gente viu como que a gente mexe com as escalas anotativas, ou seja, a escala anotativa ela tem que estar com esse ícone aqui de anotativo, ela tem que estar configurada para as escalas que a gente quer trabalhar e a escala aqui embaixo, as minhas escalas aqui, elas têm que estar configuradas corretamente, elas têm que estar em 1000 para a escala que eu quero. Aí as escalas anotativas funcionam para metros, tá? Feito isso, a gente vem aqui para o layout e agora a gente vai ver realmente qual é o resultado disso, tá? Então, eu tenho aqui todas as minhas cotas e escalas são anotativas. O que que acontece? Se eu colocar, por exemplo, esse meu desenho que está na 1:10, na 1:50, o que que vai acontecer? Além dele ficar menor, zoom 1000/50 XP. Além dele ficar menor, ele vai ter que mexer no tamanho das escalas de texto e de cota. Isso não aconteceu aqui. Quando isso não acontece, a gente pode clicar aqui dentro primeiro, clicar de novo na 1:1 para ele sincronizar isso. E eu, em vez de dar a escalas 1000/50, eu posso entrar direto aqui, ó, 1:50. Pode ver que agora ele sincronizou. Ele está errado porque a escala não é a escala 1:50 para esse desenho, mas ele está correto porque o tamanho do texto que está aqui é o mesmo tamanho do texto que está aqui. Então, o tamanho do texto e da cota estão corretos para a escala 1:50. O que não está correto é porque esse detalhamento não foi feito para essa escala. Então, eu entro novamente aqui, coloco em 1:10, ó, e automaticamente ele colocou os textos e as cotas na escala 1:10, tá? Mesma coisa acontece aqui, se de repente eu quiser trazer esse meu desenho
Numa escala maior, ó, se eu aumentar, quanto mais eu aumento esse desenho, mais aumenta o tamanho desse texto, certo? Então, se eu quiser colocar esse desenho em 1:10 também, como esse meu texto tá na escala correta, na escala 1:10, ele vai modificar e vai ficar do tamanho certo, tá? Essa é a grande sacada das escalas anotativas, você poder trabalhar em várias escalas diferentes, configurando a cota uma vez só, a cota, os textos e as linhas de chamadas. Todos esses elementos eles podem ser colocados em escalas anotativas. Nessa aula nós vimos como trabalhar com as escalas anotativas e isso pode facilitar muito a nossa vida quando a gente trabalha com detalhamento.